Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar essa aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a questão do vácuo, da geração de vácuo, de ventosas, né? Aplicação em que a gente tem que fazer transporte de peças, fazer movimentação, como que a gente faz essa utilização em relação ao ar comprimido, tá? Então, o vácuo, pessoal, ele está relacionado ao quê? Tá? A uma pressão que ela é inferior à da atmosfera, tá? Então, no caso, você tem a pressão absoluta, tá? A pressão absoluta é a pressão a partir do zero. Você tem a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera da Terra, tá? Então, aqui, vamos supor que você esteja no nível do mar. Então, a pressão aqui seria 760 milímetros de mercúrio, tá? Caso você tenha uma pressão menor do que a da atmosfera, tá? A gente normalmente, se a gente está medindo relação à atmosfera, a gente coloca que é uma pressão negativa. Então, o 760, na verdade, quando a gente mede em relação à pressão atmosférica, o 760 ele equivale a nosso zero, tá? Zero de pressão. Vamos falar assim que a gente esteja medindo em bar, tá? Então seria 0 bar. Se a gente tem uma pressão menor do que essa da atmosfera, a gente vai colocar aqui que seja uma pressão de menos 0,25 bar, por exemplo. Tá? Só que o sinal negativo acompanha. Se a gente mede a partir da pressão absoluta, o que vai acontecer? Você não vai ter medição negativa, você vai ter somente medição positiva. Tá? Mas o que acontece? A pressão, o vácuo, tá? Ele surge quando você tem uma pressão menor do que da atmosfera da Terra. E quando você acontece isso, acontece o processo de sucção, tá? Então, por exemplo, um copo com um canudinho, né? Você coloca aqui um canudinho, você vai lá e você tem o suco. Na hora que você começa a chupar, você está criando uma pressão menor do que a atmosfera. E a tendência é que esse suco ele entre pelo canudinho, devido à pressão negativa que você está criando, tá? Então, utilizando da pressão negativa, né, utilizando o vácuo, a gente consegue fazer transporte de peça. Aqui a gente tem um exemplo de um gerador de vácuo, um exemplo bem simples. Você tem aqui uma, é, uma tampa, tá? Essa tampa está em contato com as laterais aqui, do recipiente. E essa tampa está colocando que ela tem 2 cm² de área e que você está aplicando uma força de 2 kg a força. Tá? E aí quando você vai fazer pressão, força sobre a área, né? Você pegando aqui que você tem uma pressão negativa, tá? Calma aí. Então acontece 2 kg, né? Sobre 2 cm² nos dá menos 1 kg força por centímetro². Tá? Por quê? Porque está puxando para cima esse líquido que está aqui dentro. Ok? Então, nesse exemplo aqui, ele gerou um vácuo perfeito, porque o máximo que a gente pode ter de vácuo é menos 760. Né? Então, se a gente pegar aqui em relação à atmosfera da Terra, o máximo que a gente pode ter em relação vácuo absoluto seria o quê? Seria a pressão, seria o zero absoluto, se fosse medir em relação à pressão absoluta, ou menos 760. Então, nesse exemplo que eu tenho 2 cm² de área, né? Eu tenho uma força de 2 kg, né? Então, se eu pego lá a pressão, força, área, e eu pego aqui
essa força, né, de 2 kg dividido pela área de 2 cm², eu vou ter 1 kg força. Só que 1 kg força porque está sendo sugado. Tá? Essa força, você vê que o vetor ele não está no mesmo sentido da atmosfera. A atmosfera está pressionando para baixo enquanto o vetor está para cima. Okay? Um exemplo de aplicação do vácuo, tá, é o aspirador de pó. Então você tem uma bomba, ela está realizando uma sucção e quando realiza essa sucção você tem o processo de aspiração das partículas. Aqui está mostrando a exaustão, né, a saída do ar, mas acontece esse arraste devido à movimentação dessa bomba. É claro que se a bomba estivesse do lado ao contrário, ela ia soprar para fora, mas devido ao sentido de giro, ela faz uma sucção. E aí são retidas aqui dentro do aspirador. Dentro da indústria, a gente utiliza muito o efeito Venturi, tá? Que é feito utilizando o tubo de Venturi. Tá? Então, aqui essa parte que você tem o tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? Você tem uma redução da sua área, tá? Então, você diminui o tamanho da sua tubulação. Isso vai ganhar, você vai ter o que quando você diminui a área? A pressão, né, contra a parede do tanque, nessa região em que você houve a diminuição, ela vai ser uma pressão menor, tá? Vamos falar assim que aqui seja P2 e aqui seja P1. Então, o P2 ele é menor do que P1, tá? Quando você diminui a área da tubulação, você cria uma pressão menor. Você ganha velocidade, você tem mais velocidade. Só que você tem menos pressão contra a tubulação. Tá? Então é isso que causa essa sucção. Então acontece, quando você faz essa redução de área, você tem uma pressão, uma redução na pressão, e essa redução na pressão, sendo menor do que a pressão atmosférica, faz com que o ar da atmosfera queira entrar. Aí você liga uma tubulação aqui, ó, onde está o seu tubo de Venturi, e vai provocar essa exaustão, vai querer sugar o ar aqui para dentro. E aqui é a parte de exaustão, onde você vai, aqui no caso, essa linha, você vai entrar com o ar aqui e o ar vai sair por esse ponto. Então a principal passagem do ar vai ser esse ponto. E aqui vai ter a sucção do ar da atmosfera. Tá? Aqui embaixo a gente vê o símbolo do gerador de vácuo. No caso, o P é a entrada, R é a exaustão e A é onde você faz a utilização. Esse é um modelo aplicado dentro da indústria, baseado no, baseado no tubo de Venturi. E aqui ele explica, né, onde que é a entrada de ar. Aqui onde que acontece o escape para a atmosfera. Tá? O local onde acontece o vácuo e por onde o ar da atmosfera tenta entrar. Tudo bem? Então, pessoal, aqui ele traz algumas descrições para que é utilizado o vácuo dentro da indústria. Tá? Então, você tem movimentação de cargas, peças frágeis, manipulação de peças. Se tem temperatura elevada, você vai usar ventosas de silicone. Operações que requerem condições de higiene, movimentação de peças muito pequenas, materiais com superfícies lisas. Tá? Então, assim, o principal objetivo é a manipulação, é a movimentação de objetos dentro da indústria.
tá? Aqui, pessoal, ele está mostrando uma tabela em que mostra, aqui ele não especifica, né? Mas seriam vários geradores de vácuo disponíveis no mercado, tá? Qual que é o consumo de ar comprimido, tá? Então, é uma média do que o mercado oferece, tá? Em relação à geração de vácuo. Então, né, você tem essa tabela de tempos, né? No caso, para formar 75% de vácuo. Ou seja, você pegar lá 760 milímetros de mercúrio, você pegar somente, você pega 75% desse valor, só que você pega negativo, né? Então, conforme o consumo, qual que é o tempo necessário para que você tenha 75% de vácuo? Então aqui você tem, né, o que tem menor consumo de litros por minuto de ar desses geradores de vácuo, ele leva 9 segundos para você ter 75% de vácuo. Só que quanto maior é o consumo desse ar comprimido, menor vai ser o tempo para a geração do vácuo, tá? Claro que essa questão do tempo, o tempo que vai levar para a geração desse vácuo, a importância dele vai depender da sua aplicação, tá? Tudo está relacionado à aplicação, se exige velocidade, se exige uma agilidade. Então aqui, ó, ele está colocando, ó, no caso ele colocou, em vez de utilizar mercúrio, ele utilizou quilograma-força por centímetro quadrado. Então menos 1 seria o vácuo perfeito, né? Menos 1 quilograma-força por centímetro quadrado, pegando como referência a pressão atmosférica, por isso que está sinal negativo, tá? Então, uma formação de 0,75 kgf negativa seria aí os 75%, tá? E a ventosa é o principal elemento que a gente utiliza, tá? Ventosas, você tem vários formatos de ventosas, cada tipo para uma aplicação específica, tá? No caso aqui, são ventosas, aqui está se referindo a ventosas criadas da Parker, mas a gente pode fazer uma abrangência geral, tá? Então aqui a gente tem ventosas de 2 a 200 milímetros de diâmetro. Essa ventosa que está se referindo é a ventosa mais simples, tá? É uma ventosa lisa. Então, ela não tem o que eles chamam aqui de nervuras, não tem ranhuras para ter maior sucção de ar, tá? Então, aqui elas são usadas somente para transporte de peças com superfícies planas, tá? Ou ligeiramente curvadas. Aqui, pessoal, você vê, ó, quais são as aplicações. Então, cada símbolo desse, ele se refere a uma aplicação. Então, aqui, ó, quando vem o símbolo em negrito, significa que ele pode ser utilizado, aquela ventosa pode ser utilizada para superfícies planas de qualquer tamanho, de qualquer seção. Quando ela aparece com um símbolo somente um risco menos grosso, significa que você tem uma limitação no diâmetro da peça que você está manipulando, tá? Aqui, ó, seção curvada, levemente curvada, tá? Só que quando ele aparece em negrito, qualquer seção. Aqui quando você tem irregularidades na peça, tá? Aqui no caso, quando você tem, você vai trabalhar na vertical, você tem que fazer elevação de peças na vertical. E aqui suporte de peso, tá? Quando você tem, aqui no caso ele tem uma descrição de diâmetro de 150 a 200 milímetros, né? Suporta um peso maior para deslocamento. No caso aqui ele tem uma tabela.
tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Então aqui essa tabela, ó, traz cada um daqueles símbolos, né? Superfície plana, seção fina, superfície plana, qualquer seção. Então lá só está mostrando o seguinte, quais são as aplicações que aquele tipo de ventosa pode ser aplicada. No caso, aquela ventosa, ela é uma ventosa lisa, né? Sem ranhuras. Então ele mostrava quais eram os tipos de peça que poderiam ser manipulados. Tá? Aqui tem aqui, ó, manipulação de chapas planas, tá? Esse símbolo. Então aqui a gente tem uma pequena legenda, tá? Então ele pode ser publicado para várias, para essas várias aplicações, tá? Aqui no caso, quando você tem um diâmetro de 60 a 200 milímetros, né, elas são dotadas de nervuras internas, ou seja, elas têm uma ranhura. Para quê? Para que tenha maior poder de vácuo, tá? Então ela consegue fazer transporte de peças com material macio, tá? Ou se não superfície porosa. Aqui, ó, ele está colocando que as ranhuras, quando você tem ranhuras, proporcionam um atrito adicional, tá? De vácuo aí. Pessoal, essa tabela, tá? Ela está mostrando os vários diâmetros de ventosa, tá? Qual que é a área dessas ventosas. Então aqui, ó, esse volume em litros é o volume que tem que ser consumido da ventosa para que ele entre em vácuo, tá? Essa deflexão da ventosa, representada aqui pela letra S, qual que no caso aqui, ó, você vê que ela quando surge o vácuo, ela dá uma encolhida, ó, tá vendo? Então esse S se refere a essa encolhida, então é a deflexão da ventosa. Qual que é a deflexão da peça, tá? E o raio, esse raio aqui se refere ao raio da peça que vai estar em contato. Qual que é o raio máximo que a peça pode ter e pode ser aplicada aquela ventosa, tá? Então aqui você vê que vem indicação desde 2 milímetros, tá? Até 200 milímetros, ok? E aqui, ó, pessoal, também está mostrando aqui, ó, qual que é a força em newtons gerada na horizontal quando você tem que, por exemplo, movimentar a peça para cima, tá? Qual que é a força de levantamento quando você trabalha com a peça na horizontal. Então, por exemplo, você tem uma chapa. Essa chapa ela está deitada, né? Qual que é a força quando você coloca a ventosa aqui em cima? Qual que é a força de levantamento dela? E quando você tem essa mesma peça, só que ela na vertical, tá? Aí você aplica uma ventosa aqui em cima. Então, qual que seria a força de levantamento? Você percebe praticamente que a horizontal tem praticamente o dobro da força em newton da vertical, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma ventosa com diâmetro de 200 milímetros, tá? Você vê que na horizontal, ó, ela tem 1922 newtons de força para levantamento, enquanto na vertical ela tem somente 961, tá? Então, existe uma capacidade maior para o levantamento da peça quando ela está na horizontal do que na vertical. No caso aqui, pessoal, desculpa aqui, ó, errei meu desenho. Vertical quando você pega aqui do lado, ó. Você pega aqui do lado, tá? Então você pega aqui a peça pelo lado e aqui você pega por cima. Então esse daqui é o vertical e aqui é o horizontal.
Aqui é quando aqui ele mostra as ventosas de duplo fole, ele não pega 3 foles, tá? Ele chama aqui da Parker série PBG. Ela tem 2 foles, tá? E quais são as aplicações dela, tá? A principal aplicação dela é quando você tem peças corrugadas, tá? Ou onduladas, que tenha, não sejam planas, não sejam superfícies lisas, tá? E você tenha 2 níveis de altura, devido a essa ondulação da chapa, devido à textura da chapa, tá? Você percebe que ela suporta também peças mais encurvadas, né? Ela suporta peças ligeiramente curvadas, mas também com uma curvatura maior, tá? E também pode ser aplicado para chapas com superfície plana, a área de contato dela. Ela só não pode ser aplicada aqui, ó, para levantamento com ela na vertical. Então você não pode colocar uma ventosa dessa para levantar, colocar aqui do lado, tá? Então teria que ser a peça deitada, tá? No caso aí. Então a maior vantagem dela é isso, né? Ela por ter 2 foles, ela acaba permitindo que peças irregulares com tamanhos diferentes, né, devido à ondulação, peças corrugadas, né, você tenha maior atrito com elas para que possa realizar o levantamento, a manipulação dessas peças, tá? Ela apresenta que ela tem um volume maior de ar que você tem que consumir para que ocorra o vácuo. Ela tem uma deflexão também da ventosa maior. E também o raio de contato também acaba sendo maior nesse caso, tá? A mesma coisa, você tem uma tabela aqui que demonstra para vários diâmetros, né, a relação volume que é consumido dessa área, né, esse volume, a deflexão, tá? E o raio da peça que pode ter ali na área de contato com essa peça, tá? E aqui, ó, qual que é a força? Você vê que só tem a força na horizontal, que é gerada para cada um dos diâmetros da ventosa, tudo bem? Essa série aqui, pessoal, PKG, PKFG e PKJG, tá? Da Parker, eles são aplicados mais para a indústria automobilística, tá? Então, elas geram uma força maior de atrito, né? Ventosas profundas para curvas externas, resistente a deslizamento, sem deformação, chapas planas. Então essa série aqui ela é mais explicada na área automobilística da Parker, tá? Aqui eu já falei, né? Tem a simbologia aqui. Caso você esteja estudando, tenha dúvida, você pode dar uma recorrida aqui, você vai saber o que vem a ser, tá? Então aqui ele traz algumas informações que são importantes na hora de você determinar o tamanho de sua ventosa, tá? É importante você saber qual que é a massa da peça que você está manipulando, então qual que é a massa dessa chapa que você vai manipular, tá? É importante saber qual que é a força necessária que você vai ter que aplicar para realizar o levantamento, tá? E é importante também você saber a aceleração, tá? Então aqui ele explica o que vem a ser massa, o que vem a ser a força, né? Então aqui a força é a massa vezes a aceleração da gravidade em metros por segundo quadrado. E aí você acha aqui em Newton, a força em Newton, tá? E a aceleração que é a variação da velocidade no tempo. Então na hora de você calcular qual que vai ser a ventosa que você vai aplicar, você tem que levar em consideração qual será a maior
velocidade. Então aqui ele deu um exemplo, ó. Um objeto deslocando com velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado, em um intervalo de 4 segundos. Né? Então aqui ele fez a conta da aceleração, 2 metros por segundo dividido por 4 segundos vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Tá? Então sempre considerar qual que é a maior aceleração que você tem, tá, no seu sistema aí. Então, por exemplo, se você tem uma velocidade de 4 metros por segundo, vamos falar que você esteja com um braço robótico ou um pistão, tá? Esse pistão ele faz 4 metros por segundo em 1 segundo, tá? Então, no caso, a sua aceleração aí, ó, 4 metros por segundo dividido por 1 segundo, vai te dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a sua aceleração. Agora, se você tem essa velocidade, né, em 4 segundos, né, você vai ter uma aceleração aí de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, sempre levar em consideração na hora de você calcular, encontrar a ventosa que você vai utilizar sempre a maior aceleração aí. Ok? Além de saber a massa, força, qual que é a aceleração, qual que é a maior velocidade que foi alcançada aí em relação ao tempo, tá? Também tem a questão do coeficiente de atrito. Tá? O coeficiente de atrito, são usados dois valores padronizados aqui, tá? Então, o valor 2, quando você faz movimentações na horizontal, tá? E fator 4, quando são levantamentos na vertical. Então, aqui, ele mostra que FH vai ser utilizado para representar esse levantamento na horizontal e FV esse levantamento na vertical, tá? Então, 2 e 4. E aqui ele vai colocar um exemplo, ó. Você tem aqui uma massa, você tem uma carga com massa de 10 kg força, deslocando com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Fator de segurança horizontal, então está sendo aplicado no horizontal 2. Então, como que você vai calcular? Então, a força no horizontal, que é necessária, você vai pegar a massa, vai pegar aqui a aceleração da gravidade, mais a aceleração devido à velocidade de movimentação dessa peça, né? Aceleração, a velocidade em relação ao tempo, vezes esse fator de segurança na horizontal. Então aqui, ó, você pega os 10 kg, 9,81 soma com os 3 e aqui vezes 2. Então você vai ter 256 newtons. Então você precisa encontrar uma ventosa nesse exemplo que te ofereça 256 newtons no mínimo para levantamento dessa chapa, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar aquele modelo de duplo Foley, tá? Modelo de duplo Foley, quem corresponde aqui, ó, seria o de diâmetro 110 aqui da Parker, tá? Por quê? Porque opa, não, desculpa. Quanto que deu a conta lá? A conta deu 256. Então 270 aqui, ó. Diâmetro 75 consegue uma força em Newton de 270. Então, com um diâmetro de 75 você consegue levantar aquela carga, tá? No caso, se fosse na vertical, né, você tem a mesma massa, a mesma aceleração, tá? Só que aí você vai utilizar o fator da vertical, né? Fator de segurança da vertical seria o 4, dá o dobro de força em Newton necessária,
Então aqui para a ventosa com duplo fole, você teria que utilizar aqui o de 150 milímetros, porque 434 está abaixo, então teria que ser um 1081. Teria que ser o próximo tamanho aqui dessa tabela, se fosse pegar esse modelo para fazer levantamento dessa peça. É claro que você vai levar em consideração como que essa peça, se ela é corrugada, se ela é plana, para escolher a ventosa, tá? E aqui é uma situação quando você tem um deslocamento tanto na vertical, tá? Como também na horizontal aqui, tá? Então aqui, ó, basicamente você vai fazer o que? Você vai achar a hipotenusa, tá? Então você está fazendo uma consideração da força na vertical, tá? Com a força na horizontal aqui. Então, essa hipotenusa, esse deslocamento, porque na hora de somar essas duas forças, o que você vai ter é um movimento na diagonal, né? Então, esse movimento na diagonal, você tem uma força na vertical e uma força na horizontal. Então, aqui, ó, na horizontal, aqui eu não sei se ele inverteu, cara, porque não está batendo com a imagem. Na horizontal com aceleração de 3 metros por segundo. Né? Para mim, eu entendo que na horizontal seria aqui, tá? E na vertical com 2 metros por segundo. Daí ele está colocando aqui, tá? Mas enfim, deixa eu ver aqui. Eu acho que no final não ia mudar em relação à imagem, tá? Mas você está tendo essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado na horizontal, tá? E na vertical 2 metros por segundo. Então aqui ele vai, aqui está o FV, ele pega a aceleração, o fator de segurança 4, e aqui ele pega a aceleração na horizontal com fator de segurança 2. Ele encontra as forças necessárias na individual. E aí quando ele extrai a raiz aqui, ele vai encontrar qual que é a força necessária para levantamento, tá? Dessa peça. Então essa peça está se movimentando na diagonal, na verdade. Então você tem um movimento na diagonal dessa peça. Ela não está nem movimentando para cima, somente nem para o lado, tá? Mas ela está se movimentando na diagonal, tá? Aqui, pessoal, ele não mostra, tá? Se eu fosse especificar, tá? Por exemplo, aqui ele está mostrando que a peça, ele está mostrando que a ventosa aqui, que esse movimento na diagonal, a peça está sendo pega dessa forma, né? Está sendo pega na horizontal aqui a peça, tá? Vou falar eu. Se a peça estivesse pegada na vertical, tá? E houvesse esse movimento diagonal, tá? Eu ia utilizar o fator 4 nas duas situações, tá? Se eu fosse fazer por questão de segurança, tá? No caso aqui ele está mostrando a peça na horizontal, tá? Vou dar uma pesquisada a respeito sobre isso, tá? E vou entregar para vocês. Mas eu acredito que se tivesse essa peça na vertical, só que aqui está mostrando na horizontal, eu utilizaria o 4 nas duas situações, por questão de segurança, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu retorno para vocês. Aqui ele vai pegar esse exemplo do levantamento na força horizontal, tá?
Então, o que acontece? Se você pegasse 4 ventosas para transportar essa peça que vai precisar de 256 Newton de força, se você utiliza 4 ventosas, você vai ter menor quantidade de força necessária por ventosa. Tá? Você vai distribuir mais a força no caso aí. Tá? Nessa tabela, aqui ele coloca, né, força teórica. Ele coloca aqui qual que é o nível de vácuo gerado e qual é o diâmetro da ventosa, tá? Então, por exemplo, para esse exemplo, em que você necessita de 64 newtons por ventosa. Então, qual seria aqui na tabela a que seria utilizado? No caso aqui, ó, considerando que você vai ter aqui, ele já coloca, né? Considerando que você vai ter 60% de nível de vácuo. Então, a ventosa que seria aplicada nessa situação teria que ser que tem um diâmetro de 40 milímetros. Por quê? Porque ela gera uma força de 76 newtons sobre um vácuo, nível de vácuo de 60%. Tá? E aqui, ó, a de 35 milímetros gera uma força de 58, que está abaixo daquilo que a gente encontrou ali. E aqui, pessoal, é para calcular o diâmetro da ventosa. No caso aqui, a gente pegou uma tabela, né, da Parker. Então, é claro que você vai ter que pegar a tabela, se você for para Festo ou qualquer outra marca, você vai ter que pegar a tabela do diâmetro da ventosa e a força que é gerada em relação daquela marca. Tá? E aqui, ó, ele está mostrando um cálculo para você descobrir qual que é o tamanho da ventosa necessária. Né? Então aqui ele coloca qual que é a área em centímetros quadrados, né? A área, o D o diâmetro da ventosa, o S fator de segurança, PV a pressão de trabalho, tá? No caso esse 61 ele utilizou por causa dos 60% de vácuo, tá? Por quê? Porque aproximadamente 0,61 kg-força por centímetro quadrado, ele é aproximadamente 61 kPa aqui, tá? No caso aí o kPa, tudo bem? Então esse 61 kPa é a pressão negativa que está sendo gerada em relação aos 60%. Então 61 kPa é a relação da pressão negativa que está sendo gerada para criar o vácuo. Então já achamos aqui, ó, na parte de cima da área, achou qual que é a área da ventosa, tá? Aqui pegou a massa, a aceleração da gravidade, a aceleração da peça. Aqui pegando aquele exemplo da movimentação na horizontal. Quantidade de ventosa que vai ser utilizado. Tá? O S aqui, o fator de segurança, por ser na horizontal foi utilizado o número 2. E aí achou 10,5 cm². Tá? Aqui na parte de baixo, a gente utilizou a fórmula da área. Fez uma conversão direta aqui de área em centímetro quadrado para milímetro, né? Então pegou a área aqui, dividiu pelo π, 3,14, extraiu a raiz e multiplicou por 20. Tá? E aí achou aqui o diâmetro da ventosa em 37 milímetros, que é aproximado dos 40 milímetros que a gente tinha já encontrado pela tabela, sabendo que era 60% de vácuo. Ok. Aqui ele começa a falar sobre geradores de vácuo, baseado em tubo de Venturi, como que é a construção interna, o lado que acontece a pressão, o tubo de Venturi, tá? A câmara
do difusor. Aqui é onde que acontece a entrada do ar da atmosfera, devido a... E aqui é a exaustão, então passagem aqui do ar. E o símbolo que a gente já viu lá em cima, tá? Então aqui ele está mostrando a aplicação do gerador de vácuo. Nesse sistema aqui você tem essa válvula normalmente fechada. Então quando você aciona essa válvula, o ar que passa aqui em cima vai causar sucção. E aqui você tem um filtro. Esse filtro, por exemplo, é para reter qualquer tipo de sujeira que possa vir aqui e contaminar seu gerador de vácuo. Então você pode manipular, por exemplo, acabar manipulando aqui na ventosa material como madeira, né? Ou até mesmo aço e isopor, por exemplo. E aí esses componentes acabar soltando algumas partículas, e essas partículas acabam contaminando seu gerador baseado em Venturi, tá? Então, para que isso não aconteça, é utilizado um filtro no meio do caminho. E o vacuostato você pode utilizar, ele coloca aqui para sinalizar. Você pode utilizar o sinal do vacuostato para indicação, que é a vácuo, fazer indicação que já foi gerado o vácuo necessário, ou até mesmo para aumentar a eficiência do sistema de vácuo. Tá? Aqui ele mostra um segundo projeto, em que além do sistema para geração do vácuo, que a gente já viu, né, ele adiciona alguns componentes a mais. Tá? Então você vê aqui essa parte de baixo que foi adicionado é uma válvula de alívio. Então, caso você queira soltar a peça, você acaba pressionando este botão. Você pressiona esse botão, a pressão que vem aqui junto com a mola vence o ar que está entrando nesse ponto, tá? E o ar que vai entrar aqui, ele vai expulsar a peça que está na ventosa e também vai bloquear aqui, ó, vai mover essa válvula direcional que vai bloquear o ar que esteja sendo gerado aqui em cima, tá? Outra finalidade aqui, pessoal, outra finalidade aqui de você adicionar esta válvula direcional com retenção incorporada é que você pode ter economia do ar que você está utilizando aqui no seu gerador de vácuo. Então vamos lá, vamos supor que você já gerou seu vácuo, sugou a peça aqui para cima. Então se você, vamos falar assim, desliga o sistema, né, através do botão, o que vai acontecer? O ar da atmosfera vai tentar entrar, só que ele não vai conseguir por causa da retenção. Né? Você vê a bolinha para cima, então o ar não consegue entrar. Então aqui ficou succionado, tá? Então ficou succionado até que você faça o alívio dessa peça e ela possa ir embora, tá? Aqui ele está colocando fatores para você escolher qual que é a linha de pressão adequada, baseado no diâmetro do orifício de Venturi. Então você tem gerador de vácuo de vários tamanhos e cada tamanho vai ter um diâmetro diferente do tubo de Venturi, tá? E aí, qual que é o diâmetro interno da tubulação que você vai aplicar com aquele gerador de vácuo? E aqui, pessoal, essa tabela é uma relação entre o diâmetro do orifício do Venturi, ou seja, do gerador de vácuo,
em relação ao diâmetro da ventosa. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente calculou a ventosa. Qual que é a ventosa necessária em relação à porcentagem de vácuo que seria gerada, para a gente saber a força necessária para a movimentação da peça. E aí a gente chegou à conclusão de qual ventosa utilizar. Tá? E aqui, ó, beleza, eu vou utilizar, por exemplo, uma ventosa aqui de 60 milímetros de diâmetro. Tá? No caso, ou vamos supor assim que seja 40, no caso lá tinha 50, né? Lá o último cálculo que a gente fez de ventosa foi 40 milímetros. Nessa tabela tem os 50. Então, beleza. Máximo diâmetro da ventosa seja 50 milímetros. Então, o diâmetro do orifício de Venturi tem que ser 1 milímetro. Tá? Você pegou tubo de Venturi de 1 milímetro, você vai ter que, um gerador de vácuo tem um orifício de Venturi de 1 milímetro, você vai ter que pegar uma tubulação para ligar a ventosa. Né? Então, esse diâmetro interno da tubulação é o seguinte: você tem aqui o seu gerador de vácuo. Tá? Você tem aqui o seu gerador de vácuo. E aqui você vai ter a sua tubulação. É essa tubulação interna que ele está falando. Tá? Essa tubulação que vai ligar a sua ventosa aqui na frente, que ele está se referindo. Esse diâmetro. Você vai ter que utilizar um diâmetro de 4 milímetros. Pessoal, nessa parte aqui ele está mostrando o tempo de resposta de um gerador de vácuo. Então, está calculando o tempo de resposta. E esse tempo de resposta para gerar o vácuo necessário para o trabalho, ele vai depender do diâmetro do orifício de Venturi e também do volume total do ar a ser evacuado do sistema. Então, esse volume de ar a ser evacuado depende do tipo da ventosa. Tá? E o diâmetro do orifício de Venturi depende do gerador de vácuo. Qual o modelo do gerador de vácuo? Então aqui ele traz uma tabela com vários geradores de vácuo, com vários modelos de geradores de vácuo, e aqui traz informações, né? Qual que é o fluxo de vácuo em litros por minuto, aqueles que geram 55% de vácuo, o tempo que é constante, né? Essa C é uma constante relacionado a porcentagem de vácuo que é gerado. Então, 55% de vácuo, 90% de vácuo. O A é outra constante, tá? E aqui tem a formulinha para calcular o tempo. Então, o tempo de resposta para gerar, por exemplo, no caso aqui, pega esse gerador de vácuo, modelo 25HS. Então, pela tabela, o que nós temos? Nós temos aqui que o diâmetro do orifício é 2,5 milímetros. Nós temos que o fluxo de vácuo é 160 litros por minuto. Que o nível de vácuo gerado é 90%. Que o valor da constante C é 0,69. Tá? Então, se pegar aqui, ó, pegar esse cara aqui, ó, você tem essa constante aqui, ó, 0,69. E o valor de A é 1. Tudo bem? Então, no caso aqui, quando a gente calcular esse tempo de resposta, a gente está calculando o tempo de resposta para chegar no nível de vácuo de 90%. Tá? E aqui ele dá o que vem a ser cada um desses elementos. Né? O C, né, a constante relativa ao nível de vácuo. O A, que depende do tipo de gerador, né? Depende do modelo. O VD aqui é o volume de ar a ser evacuado em litros. Então aqui você vai pegar
Aí ele dá a formulinha para calcular. Você pega o diâmetro interno do tubo que você está usando, o comprimento dessa tubulação que está sendo ligada à ventosa. Então você tem lá o seu gerador. Esse volume de ar evacuado vai depender do diâmetro dessa tubulação que está ligando à ventosa. Tá? Então esse DI se refere a essa tubulação. O comprimento se refere ao comprimento desse tubo. E esse PV aqui, ele está relacionado com o volume da ventosa em litros. Então, qual que é a quantidade de ar que tem sugado daqui de dentro dessa ventosa? Né? Lá em cima a gente viu que cada modelo de ventosa tem uma quantidade de ar em litros que tem que ser evacuado para cada diâmetro de ventosa. E esse N vai depender da quantidade de ventosa que você está utilizando. Então, por exemplo, suga, aqui ele colocou a ventosa, modelo PBG 150 milímetros. Né? Então, o diâmetro dela é 150 milímetros, ela tem um volume de 0,26. Aqui no caso, a quantidade que está sendo utilizada é 1. Se fosse 4, aqui você ia multiplicar 0, nessa parte, você ia multiplicar 0,26 vezes 4. Se refere à quantidade de volume de ar que você está sugando. Tá? Então, aqui a gente pegou, né, as informações do modelo do gerador de vácuo, pegamos as informações da quantidade ventosa e volume de ar, diâmetro dela, pegamos a informação do tubo. Lá pela tabela, se a gente fosse ver, no caso pela tabela, o diâmetro de 2,5, o mínimo diâmetro desse tubo, baseado nessa informação do diâmetro do orifício, dele teria que ser no mínimo 8 milímetros. Aqui nesse exemplo ele está pegando um diâmetro interno de 10 milímetros. Tá? E o comprimento desse tubo até a ventosa é de 3 metros. Então aqui primeiro ele calcula o volume de ar que tem que ser drenado. Então ele pega aqui, substitui os valores. Tá? E acha aqui que a quantidade de volumétrica de ar tem que ser 0,494. E depois ele substitui essa constante e o A para achar o tempo de resposta. Então, 0,71 segundos. Então, esse sistema, com essa ventosa e com aquele gerador de vácuo, ele ia levar 0,71 segundos para você ter 90% de vácuo. Tá? Para que seja evacuado 0,26 litros da ventosa. Tá? Então, esse tempo de evacuamento ele é importante conforme seu sistema e a velocidade que você precisa que tenha evacuação da velocidade do seu processo. Tá? Essa parte de baixo, pessoal, ele vai mostrar válvulas, tá, da marca da Parker, para várias aplicações aqui. E quais são os circuitos que podem ser montados para a geração de vácuo, o que já existe nessas montagens. Esse último circuito, pessoal, essa parte aqui do funcionamento, toda essa parte eu já tinha comentado, né? Sobre a parte da válvula de alívio, quando você quer soltar a peça, e também da parte de geração de vácuo, né? Você fazendo acionamento para geração de vácuo. Tá? Aqui ele faz uma aplicação do vacuostato. Okay? O vacuostato aqui, quando há sucção da peça,
ele vai mandar um sinal para a solenoide. Para quê? Para que essa solenoide ela se feche, tá? Para que haja uma vedação dessa linha de ar comprimido. E aí você vai parar de soprar ar por aqui, para economizar ar comprimido. E aí a peça vai ficar segurando. Então, aqui ele está utilizando o vacostato para economizar ar comprimido, tá? Fazer economia de ar comprimido. Essa parte de baixo a gente já viu, né? No caso, quando essa válvula, aqui chamada de stop, for acionada, ela vai movimentar essa válvula direcional e vai gerar o ar e vai gerar o vácuo. Quando ela for desacionada, o ar vai ficar, no caso aqui, se ela for desacionada, você já gerou o vácuo, desaciona, não vai fazer nenhum efeito. Então, o vacostato está, mesmo que aqui esteja acionado, essa válvula esteja acionada, aqui com o número 1, mesmo que ela esteja acionada, o vacostato vai ficar controlando, fazendo uma economia do ar, tá? E essa parte aqui é a parte de alívio. Essa parte baixa é a parte de alívio, caso seja acionado. Aqui vai entrar essa retenção, vai mudar essa válvula direcional, que vai reter a parte de baixo. Essa válvula direcional vai descer e vai empurrar, porque o ar que vai entrar aqui vai entrar e vai empurrar a peça que está aqui na ponta, tá? Essa válvula de stop, pessoal, ela tem que ser, aqui no caso, ela tem que ser normalmente aberta, tá? Por quê? Qual que é o objetivo da válvula de stop? No caso de uma parada de emergência, bom, normalmente numa parada de emergência, aqui no caso, se for nesse formato de aplicação, o que vai acontecer? O objetivo do stop é o seguinte: aconteceu uma emergência, tá? Acabou a energia elétrica. O que você quer? Você quer que a peça que está aqui na ventosa ela seja solta ou ela fica presa na ventosa, tá? Se utilizar com essa válvula que está desenhada aqui, a válvula vai ser solta, tá? Eu acredito que a maioria das aplicações queira que a válvula fique presa. Então você tem que usar essa válvula aqui, se quer que fique presa, normalmente aberta, tá? Que não é o caso que está mostrando aqui. Então, caso falhe a energia elétrica, ele vai continuar gerando vácuo e vai permitir que haja ar comprimido para que haja a sucção da peça, tá? E e a peça não caia, tudo bem? Mas por hoje é isso, pessoal. Aqui está mostrando vários equipamentos da Parker. Aqui ele está mostrando uma válvula de fluxo aplicada aqui junto a um jogo de ventosas. E qual que é a intenção dessa válvula de fluxo? É reduzir a sucção do ar para que, se caso você tenha uma peça aqui que não contemple todas as ventosas, essa ventosa que não está pegando a peça não atrapalhe na sucção das demais. Por isso que há esse controle de fluxo, tá? Mas aqui ele vai falar sobre vários componentes deles, filtro de vácuo, a gente já comentou sobre a finalidade, vacômetro, que é para leitura do como fala? Leitura do vácuo que está sendo gerado, tá? Aqui ele mostra um circuito. Esse circuito aqui ele se refere a essa peça. Como está sendo feito nessa situação, ele mostra que é um circuito em que você faz a movimentação daquele vidro e outro pistão que está ligado a um gerador de vácuo que está segurando e tem as ventosas na ponta que está segurando aquele vidro, tá? Então, pessoal, para a aula sobre gerador de vácuo é só isso, tá? Qualquer curiosidade que vocês têm em relação ao funcionamento de válvula de bloqueio, válvula de fluxo,
essas válvulas aqui que ele apresenta, vocês podem estar lendo depois, tá? Mas o que eu tinha para apresentar sobre geradores de vácuo, geração de vácuo era isso. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.